Então, pessoal, vamos lá, mais uma aula. Como nós vimos na aula anterior, nós falamos sobre correlação, vimos como encontrar essa correlação, o que significa essa correlação. A gente viu a correlação negativa, a correlação positiva e dentre outras coisas. E aí, uma vez que a gente detectou essa correlação, a gente parte para a etapa do modelo de modelagem, já de regressão. Então aqui, uma vez constatado que existe correlação linear entre as duas variáveis, pode-se tentar prever o comportamento de uma delas em função da variação da outra. Surge então um problema de se determinar uma função matemática que exprima esse relacionamento, ou seja, uma equação de regressão, certo? Quando se estuda a variação de uma variável y em função de uma variável x, dizemos o quê? Que o y é a variável resposta dependente e x é a variável explicativa ou a variável independente. Porque quem é que vai depender? Quando a gente verifica a correlação, a gente está querendo supor informações sobre y, certo? E aí, a gente verifica se aquele x, ele tem correlação com aquele y, certo? Então, a gente quer saber se aquele x, ele interfere no y, se ele tem participação no comportamento daquele y. Então, se ele tem participação no comportamento daquele y, ele é a variável independente e o y, que sofre a participação do x, ele é a variável dependente, certo? Então aqui, definição do modelo estatístico. Consideremos duas variáveis x e y, dado n pares, lembrando que n pares são, quando a gente verificou o salário e o tempo de experiência naquele banco dos salários, a gente verificou para par, certo? A gente perguntou do diretor quanto tempo de experiência ele tinha, gerente, se eu não me engano, quanto tempo de experiência na área ele tinha, e depois perguntamos o salário dele, certo? Não iria fazer sentido eu perguntar o salário de um diretor e o tempo de experiência do outro. Isso ia bagunçar as informações e não iria me responder nada. Por isso que aqui ele está falando N pares, porque é a informação do mesmo indivíduo, certo? Aí, lá nós tínhamos 27 informações, então o nosso N lá era 27. Se x é função linear se y é função linear de x, pode-se estabelecer uma regressão linear simples, cujo modelo estatístico é esse que vos apresento. YI é igual a beta 0 mais beta 1, xi mais um erro. Esse erro a gente vai verificar daqui a pouco. Para i indo de 1 até n. No caso dos diretores lá, dos gerentes, era 27. Aqui vai até quanto tiver a quantidade de observações, de pares. Em que substituímos o x maiúsculo pelas observações, de fato, certo? Uma vez que esse x ele é conhecido. Nesse modelo nós temos o YI, que é a variável aleatória que representa o valor da variável resposta, certo? Na 10ª observação. Ou seja, Y1 é igual a beta 0 mais beta 1 multiplicado x1, que são pares, mais o erro 1, certo? Xi representa o valor da variável explicativa, variável independente ou regressora. Ela tem esses vários nomes, a variável explicativa, a variável independente ou regressora. Na 10ª observação, como a gente acabou de falar, se a gente está fazendo para o Y1, a gente faz o quê? Para o X1 também. Para o Y2, a gente utiliza o quê? O X2 também. E EI é a variável aleatória que representa o erro aleatório, supondo esse erro com distribuição normal 0, sigma 2. Esse erro a gente vai já comentar sobre ele, certo? Mas ele não é um erro para o mal, ele é um erro que faz sentido, inclusive, certo? E os betas
espero que vocês lembrem. Os beta 1, beta 0 e beta 1, eles são os parâmetros do modelo. Lembra lá do conceito de população e amostra? Para a população nós tínhamos parâmetros e para a amostra nós tínhamos o quê? Estatística. E aí, quando a gente tirava daquela amostra as estatísticas, a gente fazia o quê? Estava estimando os parâmetros através daquelas estatísticas, através do x-barra, do S2, do S, certo? A gente estava estimando os parâmetros. A mesma coisa a gente vai fazer aqui. Nós temos o beta 0, o beta 1, eles são os parâmetros do modelo, eles serão estimados, certo? E eles vão definir aqui a reta de regressão. Então, quem vai definir aqui a reta de regressão são os nossos betas estimados, certo? Não os parâmetros. E sim os betas estimados através do quê? Da coleção de informações aqui que a gente conseguir capturar, certo? Conseguir juntar. E N é o tamanho da nossa amostra. Se a gente vai trabalhar com a amostra, a gente trabalha com o quê? Estimadores, certo? Então, vamos lá. O parâmetro beta 0, ele é chamado de intercepto ou coeficiente linear. Ele representa um ponto em que a reta regressora ela corta o eixo dos y quando x igual a 0. Então, quando x igual a 0, a gente vai encontrar um intercepto, a gente vai encontrar um beta 0. E ele vai ser acompanhado de nada. Ele vai só somar na nossa equação, certo? Já o parâmetro beta 1, ele representa a inclinação da reta, ou o ângulo, né? Ou o coeficiente angular da regressão. Além disso, temos que, para o aumento de uma unidade na variável x, aumenta beta 1 unidades no valor médio de x e de y. Como assim? Ele está sendo multiplicado aqui, certo? Então, se ele for 0, se esse meu estimador, ele aqui é o parâmetro, a gente vai já encontrar o estimador. Se esse beta 1, ele for 0,7 e o meu x, ele for 30, a cada uma observação, a cada uma unidade de x, ele está aumentando aqui 0,7 beta 1 na minha informação aqui do y, certo? Então, se o meu x for igual a 30, ele vai aumentar 30 vezes esse 0,7, supondo aqui, certo? É isso que ele está querendo dizer aqui. Temos que, para uma unidade de x, ele aumenta beta 1 unidades no valor médio de y, certo? Então, aqui fica a representação, a representação geométrica desse modelo de fato. Quando x igual a 0, aí ele tem um intercepto aqui, ó. Tem um intercepto quando x igual a 0. Quando x tem um valor de fato, x mais 1. E aí a gente verifica aqui o ângulo do beta 1. E esse ângulo, aqui é o ângulo, né, da reta. Então, ele mostra aqui a inclinação da reta exatamente como foi citado anteriormente. Para ajustar um modelo de regressão, deve-se estimar os parâmetros beta 0 e beta 1. E nós vamos estimar como? Através da amostra, certo? Nós temos aqui o beta 0 e beta 1, nós temos a equação. Nós temos a equação. Temos que de 1, quem é 1 aqui? 1 é essa equação, certo? O que a gente vai fazer lá? A gente vai manipular essa equação a fim de isolar esse erro, certo? A fim de isolar esse erro. Então, isolando esse erro, nós vamos ter exatamente isso aqui. E essa parte aqui é exatamente o que? O nosso y ajustado. Por que ele será o nosso y ajustado? Nosso y chapéu, no caso. Porque ele, ao invés da gente utilizar aqui os betas, nós vamos utilizar aqui os estimadores, certo?
Então, é como se fosse aqui YI menos o Y chapéu, onde Y chapéu é exatamente essa parte aqui. E esse Y menos o Y ajustado é o que? O nosso erro, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido. Para estimar os parâmetros do modelo, é necessário um método de estimação. O método estatístico utilizado, recomendado para a precisão, é o método de mínimos quadrados, que ajusta melhor a equação possível aos dados observados. Creio eu que vocês não tenham muito contato com essa parte matemática, mínimos quadrados, então a gente vai passar de forma sutil por essa etapa, certo? Então, o ajuste da curva pelo método dos mínimos quadrados é importante, pois ao contrário do método gráfico, é independente da avaliação do experimentador. Ou seja, visualização gráfica vai depender muito da minha avaliação, certo? Aqui não, no cálculo a gente consegue de fato ter um valor representativo, certo? Então, esse método consiste em minimizar a soma dos quadrados dos desvios. Espero que vocês lembrem o que é a soma do quadrado dos desvios, quem é essa, certo? Então, nada mais é que o que fazer isso aqui? Nada mais é que fazer o que aqui? A soma do quadrado dos desvios. Mas, professora, a senhora não disse que isso é um erro? Sim, é um erro. Porque, é o YI menos o Y ajustado. Quem é o Y ajustado? É o Y ajustado de acordo com a amostra que a gente tem, certo? E essa distância me diz o quanto que o meu ajuste está longe do real valor, certo? Por isso, é a soma dos quadrados dos desvios, certo? E aí, quem é esse E? Esse E é isso aqui tudinho, certo? Então, para a gente minimizar, para a gente usar a técnica dos mínimos quadrados, o que a gente precisa fazer? E para encontrar, obviamente, os parâmetros, nós devemos... a minimização é feita através do quê? Das derivadas. Para isso, derivamos a expressão 2. A expressão 2 é essa expressão aqui, certo? Vamos derivar essa expressão 2 e aí nós vamos obter exatamente essa informação aqui, certo? Menos 2, somatório disso aqui, menos 2, somatório disso tudo, multiplicado por x. Esse em relação a beta 0 e esse em relação a beta 1, certo? Substituímos aqui o beta 0 e o beta 1 por beta chapéu 0 e beta chapéu 1. O que representa esse beta chapéu? Eles representam o nosso estimador, a nossa estatística. Ele já começa a representar aí, ele já começa a fazer parte, usar os valores dados pela nossa amostra. Então, a partir daqui, já beta amostral, beta 1 e beta 0 amostral. Por isso que eles estão com chapéu, para representar que eles são já estimadores e não parâmetros. A gente iguala a 0 para fazer a manipulação para quê? Para a gente encontrar quem é beta 0 e encontrar quem é beta 1. A gente vai manipular para colocar todo mundo que não é beta 0 para depois da igualdade e aqui todo mundo que não é beta 1 para depois da igualdade, para a gente encontrar quem são esses estimadores, certo? E simplificando, vamos obter esse sistema aqui, certo? Nós vamos obter esse sistema e vamos resolver isso, obviamente, esse sistema. E aí, nessa resolução, nós obtemos essa expressão. Essa beta 1 tem esse valor e beta 0 ele assume esse valor, onde beta 0 ele depende de beta 1, certo? Aqui fazendo todas as substituições, botando aqui o beta 0 no lugar dele, colocando todo mundo que não é beta 0 nem beta 1 para o outro lado, a gente encontra esses valores. Então, a gente acha aqui a nossa reta ajustada.
E a nossa reta ajustada nada mais é do que y chapéu, que é o nosso estimador, certo? É beta chapéu, beta 0 chapéu, mais beta 1 chapéu, multiplicado por x. Por xi. Exatamente como eu falei para vocês que ficaria aqui. O y menos o y ajustado. Quem é o y ajustado? Toda essa parte aqui. Só que em estimador, porque aí a gente já vai estar utilizando a informação da nossa amostra, certo? E aí a gente encontrou a nossa reta ajustada. Então aqui a gente vai retornar ao exemplo do salário. Nós vamos encontrar os valores. Só que nós não vamos utilizar o R, certo? Esse software. Nós vamos utilizar o quê? O Excel. Deixa eu aumentar um pouquinho. Não, deixa eu só colocar no tamanho normal para lembrar vocês de como que tava aqui, certo? Nós encontramos na aula passada a correlação entre as variáveis e nós plotamos o gráfico e adicionamos aqui a linha, né? Nós colocamos aqui a linha de tendência e ela realmente mostrou a tendência linear, certo? Agora nós vamos fazer o que especificamente? Nós vamos utilizar essas fórmulas para encontrar o nosso estimador, para a gente encontrar a nossa reta ajustada, certo? Então aqui no exemplo do salário, como é que a gente vai fazer? Deixa eu ver se eu consigo adicionar. Consegui. Aqui do salário, a gente vai usar aquelas informações que estão aqui, certo? A gente precisa do quê? Do somatório de x multiplicado y. A gente precisa do somatório de x. A gente precisa do somatório de y. O somatório de x ao quadrado. De cada xi ao quadrado. Cada um ao quadrado. E o somatório de x ao quadrado. Certo? Então, vamos lá. A gente coloca aqui, deixa eu por aqui, né? A multiplicação xi multiplicou todo mundo, somou, deu esse valor. Pegou o xi, quem é o x? É a experiência, porque a nossa variável dependente é o salário, certo? Pegou a experiência, somou, certo? Pegou o yi, somou também, todo mundo aqui. E pegou aqui o xi, a variável regressora, e elevou ao quadrado, certo? E aqui nós temos os nossos betas. Eu escrevi a fórmula, essa fórmula aqui. Opa! Eu escrevi essa fórmula aqui, certo? 27 é o tamanho do nosso N, multiplicado a F2, que é o somatório de xi, é o somatório de x e y, certo? Menos o G2, que é o nosso somatório de xi, multiplicado pelo H2, que é o nosso yi, certo? Tudo isso dividido por, seguindo a nossa fórmula, dividido por N, que é 27, multiplicado por quem? O nosso I, né? I ao quadrado, cada informaçãozinha dessa ao quadrado, menos, certo? Nosso somatório de xi ao quadrado. Aqui é cada informação ao quadrado e aqui é o somatório do xi elevado ao quadrado. E aí nós encontramos esse valor, certo? 100,748. E o beta 0 nada mais é do que as nossas médias, né? É a média do x e do y, multiplicando aqui todo mundo. B30 é o quê? É o y barra, é a média da nossa variável dependente,
certo? É esse valor, menos o beta 1, certo? Multiplicado por quem? Pelo x barra, que é a média dos nossos x. E aqui nós encontramos o nosso beta 1 e o nosso beta 0, certo? Era basicamente isso que a gente tinha que encontrar. A gente já tem quais informações? A gente tem aqui a variável regressora, certo? E nós temos aqui os nossos betas. Opa, é pra cá. Nós temos aqui os nossos betas, ok? Agora a gente vai falar um pouco do coeficiente de determinação, o R2. Uma das formas de avaliar a qualidade do ajuste do modelo é através do coeficiente de determinação. O coeficiente de determinação é o R quadrado. Basicamente, este coeficiente indica quanto o modelo foi capaz de explicar os dados coletados. Quanto que aquele modelo ajustado foi capaz de explicar os dados, certo? O coeficiente de determinação, ele é dado pela seguinte expressão. R, a gente já tem essas informações, igual a variação explicada pelo modelo pela variação total. Nota-se que o R quadrado, ele vai estar em quê? Entre 0 e 1. Por quê? Porque ele é exatamente a nossa correlação elevada ao quadrado, certo? E elevado ao quadrado, ele não vai ter valores negativos. E conforme mais próximo de 1, melhor a qualidade do ajuste, certo? Melhor a gente pode falar que o ajuste do modelo, ele conseguiu avaliar de uma forma positiva os nossos dados, o quanto que ele explicou as informações, certo? E aqui o nosso, nada mais é do que o nosso R ao quadrado. Então, uma vez que tu já tem aqui a correlação, você só vem aqui, coloca ele ao quadrado, certo? E aí você encontra, deu 0,9417. Isso aqui é uma qualidade boa de ajuste, certo? Não é 0,5, nem 0,7, certo? É 0,94. Quanto mais próximo de 1, melhor é a qualidade do nosso ajuste em relação à reta, certo? Então, retomando aqui o exemplo, ele fez todo o cálculo, certo? Ele fez todo o cálculo aqui e encontrou 0,9417. É exatamente o valor que a gente encontrou aqui no Excel também, certo? Quando a gente levou ao quadrado. Então, aqui a interpretação. Esse resultado significa que o modelo ajustado explicou 94,17% da variação na variável resposta. Isto é, 94,17% da variabilidade de y é explicada pela variável regressora em anos, certo? Então, nós conseguimos concluir, certo? Então, aqui, suponha que tem-se interesse aí agora aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai tentar, por exemplo, fazer uma previsão de quanto será o salário, certo? De quanto será o salário de uma pessoa que possua tal experiência. Então, aqui, suponha que tem-se interesse em prever o salário de um gerente no período de 12 anos de experiência no modelo de regressão ajustada. Basta substituir x por 12, isto é, a reta ajustada, o nosso beta 0, quem é o nosso beta 0? No caso desse exemplo, nosso beta 0 mais beta 1 multiplicado por 12. E aí ele consegue me dar o valor de quanto seria o salário, aproximadamente.
o salário é de R$ 3.015, ele pode ser interpretado como uma estimação do salário do cargo de gerente com X anos de experiência, ou como a estimação de um futuro salário de um gerente quando o ano de experiência for de 12, certo? Uma vez que a variação do Y ele é explicado em 94,17% pela variável X, que seria o que? Os anos de experiência, certo? Aqui são os comandos no R, que a gente não vai utilizar, né? Aqui a reta ajustada, no diagrama de dispersão, que a gente já conhece, certo? E aqui ficaria uma lista de exercícios. Então, essa aqui seria, no caso, a nossa aula de hoje. Porém, professora, como é que eu vou saber se eu não errei o cálculo? Primeiro que o Excel não erra. Se você errou aqui alguma coisa, você tem que rever. Mas existe uma possibilidade. A gente já sabe quem é o R quadrado aqui porque a gente calculou, certo? Mas a gente tem uma opção aqui no Excel. Qual seria essa opção? Você vem aqui no mais, linha de tendência, mais opções. Ele vai abrir aqui, a gente colocou a linha de tendência linear, certo? Exibir equação no gráfico. E exibir o valor do R quadrado no gráfico. E fecha. Olha só. Quem é beta 1? Lembrando que o beta 1 ele sempre multiplica o x. Então aqui no Excel ele tá um pouco diferente. Eu não consigo aumentar, será isso aqui? Gente, não vou conseguir aumentar. Deixa eu ver se fica maior para vocês conseguirem ver. Lembrando que o beta 1 ele sempre é acompanhado do x e o beta 0 é o individual, certo? Então quem é o nosso beta 1 aqui? É o 100,748. Fazendo arredondamento, ficaria 100,75. Exatamente o valor que nós temos aqui. Certo? E o beta 0 é esse valor aqui, que ele também conseguiu captar. Ou seja, nós conseguimos nós conseguimos acertar os valores, inclusive o valor do R quadrado, certo? E o Excel nos dá essa informação, certo? E aí a gente pode fazer o quê? Tirar conclusões a respeito desse nosso pequeno banco, dessa nossa sequência de informações, certo? Aqui eu fiz um outro exemplo sobre o investimento. Foi feito exatamente da mesma forma, certo? Beta 1 e beta 0, multiplicado da mesma forma aqui, feito todo mundo da mesma forma, certo? E aí a gente só vem aqui na reta e pede, né? Esse aqui é o quem? É o nosso R. Vamos verificar o nosso R ao quadrado. 82. Já aqui a qualidade do ajuste aqui caiu um pouco, né? 82,51% das vezes esse X ele consegue explicar o Y. Que informações são essas, professora? Essas informações aqui são de investimento em propaganda e o retorno dessas vendas, certo? Então, em 82,51%, esse investimento em propaganda, ele consegue me explicar o valor que eu recebo de retorno, certo? A qualidade não é muito boa, mas também não é ruim, certo? Ela pode ser avaliada de forma mediana. E aí a gente vem aqui, linha de tendência, mais opções, e podemos exibir aqui no gráfico a equação, certo? Eu só não consigo entender o porquê
que eu não consigo aumentar. Talvez a minha falta de habilidade em Excel explique. Porém, a gente conseguiu acertar essas informações. E aí, assim, a gente já consegue tirar informações sobre isso. Professora, por que a senhora não explicou direto isso? Teria poupado 30 minutos de aula, de vídeo. Porque, como foi falado para vocês na nossa aula síncrona, essas informações, elas são pedidas em concurso. Essas informações, às vezes, quando você vai fazer entrevista para emprego, eles pedem para você calcular sem usar as fórmulas, sem usar aqui os gráficos, tudo que já tem pronto. Eles pedem para você fazer essa construção. Então, é importante também vocês saberem desde a raiz como construir as informações, certo? Não é só ficar condicionado a isso, então se eu colocar um X aqui eu consigo estimar, tá aqui, tá um bom ajuste, o R ele explica, então tá tudo certo. Não, você precisa saber de onde eles nasceram, de onde eles vieram. E hoje, agora vocês estão sabendo de onde eles vieram, certo? Muito provavelmente nós teremos uma lista de exercícios colocada lá aqui no nosso Classroom, e eu espero que vocês consigam me dar essas informações. Quando eu pedir para vocês fazerem essas informações aqui calculada, é mais ou menos dessa forma, certo? Não somente dessa forma aqui, para ver também se vocês entenderam mais ou menos como é que constrói e tudo mais. Eu vou colocar esse Excel lá no Classroom, e até a próxima aula, tá, gente? A aula de hoje acabou por aqui.